Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para o laboratório Protocolo de Roteamento RIP. Então aqui embaixo a gente tem uma topologia com 3 redes locais, rede 1, 2 e 3, e mais 3 links ponto a ponto, interligando esses roteadores. E a ideia então é a gente fazer toda essa rede se comunicar, mas daí utilizando esse protocolo de roteamento que é o RIP. O que esse protocolo ele faz? Basicamente a gente configura ele nos roteadores, os roteadores começam a trocar informações e eles vão montar a rota. Então ao invés de a gente ficar criando rota estática, né, então a gente consegue deixar isso aí dinâmico, o roteador mesmo começa a trocar informações, se o link cair ele tira aquela rota, ele adiciona outra, então isso é bem interessante. É claro que para a gente poder chegar para esse protocolo funcionar de forma corretamente, tem uma série de questões aí que a gente tem que resolver. Então a gente vai ter que montar todo o laboratório, configurar todas as interfaces, né? Então isso é fundamental que os IPs aqui estejam corretamente configurados para que o protocolo possa funcionar, né? Então a gente vai até testar os links ponto a ponto ali também. E aqui a gente tem então as nossas redes locais, são todas classe C/24. E além disso, os nossos links aqui que são ponto a ponto, né, entre dois roteadores aqui, ó, por exemplo, o link de fibra ótica 1, ele tem o router 0 e o router 1, apenas 2 IPs. Mesma coisa aqui o fibra ótica 2 e esse serial. Então, como só tem 2 IPs, para fazer um bom uso, a gente vai trabalhar aí com uma máscara de subrede /30. Né? Então, isso nos remete às aulas anteriores lá de link ponto a ponto. Eu vou deixar disponível o link na descrição do vídeo também. Mas daí eu vou mostrar como é que a gente faz essa subrede e essas configurações também. Então ali no Packet Tracer eu vou começar pelas redes locais. Então a gente vai ter aqui Network Devices, os nossos switches. Então são 3 switches. Cada rede vai ter 2 computadores, né? Então aqui End Devices, vou colocar aqui 2 computadores. 2 aqui em cima também. E 2 lá no canto. Vou deixar aqui melhor distribuído só. E aí também a gente vai fazer depois ali a implementação dos servidores de HCP para essas redes locais, né, que é mais utilizado aí na prática, também a gente já viu em algumas aulas. E aí eu vou ter 3 roteadores 2811. Então aqui Network Devices, roteadores, o 2811 é o último roteador disponível. Então router 0, 1 e 2 aí. Tá, router 2 ficou aqui, 1 lá para cima. Então deixa eu só inverter, apesar que o nome aqui não importa muito. Router 1 e router 2. Aí eu vou começar aqui as conexões. Então o switch aqui eu vou pegar, pode ser a interface FAST 1 e 2 aí nos computadores. E aqui o roteador, ó, se você for reparar de fábrica, ele já vem somente, né, com 2 interfaces FAST, então a 0/0 e 0/1. Eu vou pegar aqui sempre a 0/0 e eu vou ligar aqui na última FAST do switch. Seria aqui a 24. Isso aqui é o que a gente chama de uplink na rede, né? Por que eu não estou usando a giga? Porque o meu roteador não é giga. Então, para não perder uma interface giga, eu estou usando o fast. Aí a giga ficaria livre para uma aplicação, por exemplo, se tivesse um servidor local na rede, alguma coisa assim. Mesma coisa aqui em cima, então os computadores, vou ligar aqui na fast 1 e fast 2. Aí lembrando, né, que aqui a gente não vai usar VLAN, então estou todos na VLAN padrão, a VLAN 1. Então não importa as interfaces. E aqui ó, o roteador a fast 0
0/0 na 24 do switch. E a mesma coisa nessa rede aqui do lado. Então vou pegar aqui a interface 1 do switch no computador. Computador aqui o próximo na interface 2. E a 0/0 na interface 24 ali do meu switch. Então fazendo apenas as conexões aí, a nossa camada 1, né? Aí se a gente for observar, aqui são links já geralmente de longa distância, né? Então aqui a gente vai ter ó, um link de fibra entre nessa parte de cima aqui, e aqui embaixo um link serial. Então ó, esse router 0, eu vou precisar instalar nele uma interface de fibra e uma serial. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência. Então eu vou vir nele, maximizar aqui. E aí lembrando, né, eu desligo ele da energia. Aí eu preciso de uma interface de fibra. Essa interface de fibra, vocês vão ver essa daqui, ó, né, que seria 1 gigabit Ethernet SFP. Então eu vou instalar ela aqui no slot 0. E aí eu preciso colocar o módulo GBIC, que é o último aqui, ó, né, o mini SFP lá. Mini GBIC ou SFP, né, de fibra. E aí eu preciso de uma interface serial. Eu teria aqui várias opções aqui para poder utilizar. Eu vou pegar essa daqui, ó, que é bem comum, que está logo aí embaixo da de fibra, ó, a WIC 2T. E eu vou instalar ela aqui, ó, no slot 1. E o restante aqui, né, é bom fechar, então vou pegar esses covers aqui, ó. São as placas cegas que a gente chama, né, simplesmente para não pegar pó. Então essa WIC cover é dos slots menores. E essa NM cover aqui, ó, é do slot maior. Então ele vai ficar com esse setup aqui, ó, as duas fast, sendo que uma vai para o meu switch, para minha rede local, uma de fibra, e aqui ele vem com duas seriais, a gente vai usar uma só, né? Então eu vou ligar ele aqui. Então esse é meu router 0. Ó, se eu pôr o mouse em cima, já vai aparecer ali para mim as interfaces. Aí se eu for observar aqui, ó, o router 1, ele já não tem interface serial. Ó, ele precisa de uma interface de fibra, que vai para o router 0, e outra interface que vai para o router 2 aqui, ó. Então duas interfaces de fibra. Então eu vou aqui no router 1, aí é o mesmo procedimento, só muda os módulos. Maximizei, vou desligar ele aqui. E aí, ó, já vou buscar aqui esse SFP. E aí eu vou precisar de duas interfaces. Então vou instalar uma no slot 0, a outra no slot 1. E o módulo de fibra aqui, que é o último. Então no slot 0 e slot 1. E aí também, né, vou pegar aqui essas placas para fechar. Então a NM cover no maior e a WIC cover aqui nos slots menores. E aí vou ligar ele. Então ele tem duas fast, uma vai para o switch e 2 GB que vai para cada um dos roteadores. Então está aqui ele com as 4 interfaces ali. E o router 2 ele é semelhante ao router 0, né? Olha, então ele vai ter um link de fibra e um link serial. Então eu preciso de uma placa de fibra e uma placa, um módulo serial. Então eu vou vir aqui no router 2, desligar ele e aí o mesmo procedimento. Então eu vou pegar aqui esse módulo SFP, ó, no slot 0. Lá embaixo vou pegar o módulo mini GBIC, ali o SFP de fibra. E aí essa WIC 2T, ó, que está logo abaixo do módulo de fibra aqui, ó, no slot 1. E também vou fechar aqui para até melhorar aí a questão da ventilação do equipamento. E ligar. Então 4 interfaces, uma serial, duas seriais, só vai usar uma fibra e duas fast.
Então está aí ele configurado. Vamos salvar aqui. E aí fazendo as conexões agora. Então eu vou pegar aqui embaixo, aqui no cabeamento, né? Então o quinto ícone aqui é do Fiber. Então ó, eu vou engatar aqui, eu vou conectar giga 000 na 000. Aqui até é bom de anotar, né? Porque esse roteador aqui de cima ele tem 2 GB. Então até para a gente não confundir aqui, ó. Então essa é a giga 000. E aqui eu vou conectar outra que sobrou, ó, a 010 nesse roteador que é só tem um, né? Daí a 000 também aqui, ó. Então essa aqui vai ser a giga 0, 1 e 0. Só vou anotar nesse, porque nos outros ali só tem uma interface giga, né? Então não preciso me preocupar ali. Então aqui vem o link de fibra, que vem por cima. Isso aqui é uma coisa interessante nesse laboratório também, né? Aqui na esquerda eu tenho a rede 1 e aqui a rede 3. Se vocês observarem, a gente vai ter 2 caminhos para ela. Meu roteador pode encaminhar por cima, ou ele vai poder encaminhar aqui por baixo pelo link serial. Então eu tenho uma redundância na minha rede, né? Isso é interessante aí para nós também. Bom, e a serial aqui, ó, então lembrando que o link serial um lado é DCE, onde eu tenho que informar o clock rate, a taxa, e o outro é o DTE que sincroniza. Então eu vou pegar aqui no router 0 a interface com o relógio, vou conectar aqui ó, na serial 010 e nesse roteador na 010. E aí eu vou até anotar aqui, ó, então serial 0/1/0, e essa interface aqui ela é uma DCE, deste link ponto a ponto aqui serial. E aí aqui na outra ponta foi utilizado também a serial 010 desse roteador, só que ela passa a ser a DTE, que ela recebe o clock lá do outro lado da DCE. Então isso sempre vai ter aí um lado DTE, o outro lado um DCE, outro DTE, né? Então está aí as conexões físicas ali. Próximo passo aqui, então, é agora a gente pegar e trabalhar nas redes locais, fazer elas funcionarem, para depois habilitar as interfaces, né? Para daí a gente se preocupar aí com rotas. Então eu vou começar aqui, ó, pela rede 1, né? Então que ela tem justamente o endereço 192.168.1.0, né? Esse é o endereço dela. Eu vou deixar até igual a folha ali para ficar mais fácil de identificar. Então eu vou pegar aqui o preenchimento, preencher cor, aqui em amarelo. E essa rede local aqui, então vai ser onde está posicionado aí a minha rede 1. Então vou colocar aqui rede 1 e o endereço dela é o 92.168.1.0/24. Então vai estar aqui, vou salvar. Aí aqui a tela vai pedir, né, no exercício 2, então, ó, com base nos endereços de rede apresentados aqui acima nesse diagrama, preencher os parâmetros das redes locais, né? Então aqui ele vai pedir na minha rede 1, 2 e 3, que são as redes locais, quem que vai ser o gateway, né? Então a gente já conectou aqui em cada uma delas a FAST 0/0, né, que a gente acabou utilizando aqui. E aí o endereço IP desse gateway. Lembrando que o endereço IP do gateway, qual que é o critério? Ele precisa ser um IP válido dentro da minha rede. Né? Então, por exemplo, aqui dentro da minha rede 1, 192.168.1.2.3.4 até 254. Lembrando que para ele ser válido, ele não pode ser endereço de rede, que é justamente aqui o final 0,
e nem broadcast, que seria o 255. Qualquer outro valor é um endereço válido. Então eu vou colocar até a resposta aqui, ó. Vou colocar aqui mesmo dentro da minha região aqui em amarelo. Então eu vou pôr aqui, ó, gateway, né, GW aqui, gateway, é a interface FAST 0/0, e ela vai ter aí o endereço IP 192.168.1.254/24. Que vai ser esta interface aqui. Então vamos lá, né? Vamos configurar aqui o router 0. Então ele está com a configuração de fábrica, ó. Então eu vou dar um no aqui, que esse modo aqui, né, se você não tiver nada configurado, ele vai pedir isso, e aí eu poderia configurar com várias perguntas que ele me joga, né, mas muitas vezes dá mais trabalho isso daí. Então eu vou fazer aqui enable conft, só para ficar organizado aqui, né, todos eles vêm com esse nome router, ó, então eu vou colocar aqui hostname, por em maiúsculo aqui, ó, router 0, que aí eu sei que esse é o meu router 0 do laboratório, quando eu abro somente várias janelas aí, que eu estou configurando vários equipamentos, isso é interessante. E aí eu vou fazer aqui interface fast 0/0. Ó, até vou colocar aqui, ó, description gateway, né, GW, IP address. Então agora vem meu IP lá, ó, 192.168.1.254 espaço a máscara /24, né? Então 255.255.255.0, né? Então IP espaço ADD, endereço IP espaço a máscara e no shut para ligar a minha interface e exit para sair. Então, ó, com isso daqui, ó, eu habilitei o meu gateway, né? Se eu pôr o mouse ali em cima, ó, vocês vão ver o IP lá, ó, 192.168.1.254. E aí esses computadores aqui, ó, já vai criar um DHCP para essa rede interna, ó. Então a gente vai fazer aqui o DHCP nele, no roteador, ó, já estou no diretório config, ó. O que eu vou fazer aqui então, ó, IP DHCP pool, e aí vem o nome, né? Então eu vou colocar aqui, ó, rede 1, por exemplo, né, que é o que está no meu diagrama. Aí o DHCP, lembra, são 5 comandos, né? Então IP DHCP pool, nome da rede, network, o endereço, e aí vem o endereço da rede, né? 192.168.1.0. Então, ó, cuidado, né? Aqui é o endereço da rede, ó, e se eu for olhar a minha rede, ela é o 192.168.1.0/24, né? Então, espaço aqui, ó, /24. Aí vem na sequência aqui, ó, default-router, que é o gateway padrão. E nesse caso aqui, olha só, o gateway padrão, ele é justamente a minha interface aqui que eu acabei de configurar, né? Então, é o 192.168.1.254. E o DNS, vou pôr também igual o gateway, 192.168.1.254 e exit. Então, aquilo que eu falei, são 5 comandos para fazer, né? Ó, no diretório config, pdhcp pool, nome da rede, aí lá ali dentro, a rede, espaço máscara, gateway e DNS e exit. E aí eu vou fazer aqui, ó, um do WR para salvar aí. Feito isso, ó, então o que vai acontecer? Eu vou aqui vir, ao invés de eu colocar de forma manual, ó, basta eu vir nos meus computadores, desktop, IP, DHCP, ó, ele deu sucesso e recebeu aqui certinho os endereços, ó. Vou pôr o mouse aqui em cima que é mais fácil de ver, ó. Ele recebeu 1.1 e o gateway e o DNS igual a minha interface ali do roteador, né, que é o correto. Próximo computador aqui também, ó, desktop, IP,
DHCP. Ó, deu sucesso, pegou o endereço 2. E assim vai, né? Se tivesse um próximo 3, 4, 5. Então o DHCP facilita a nossa vida. Vamos salvar aqui. Está pronto a nossa rede local 1, né? Até se você quiser, ó, pega um pacote, abre aqui no canto, ó, a simulação, e ele vai ter que fazer o ping aqui, né? Conectividade entre o PC0 e o PC1, né? Ó, que está na mesma rede local, né? Então isso tem que funcionar ali. Na sequência aí, então a gente vai para a próxima rede local, essa aqui de cima, a rede 2, ó, que tem o endereço de rede 192.168.2. E aí a gente vai seguir o mesmo critério, né? Aqui eu usei a FAST 0/0 e eu vou dar um endereço 254, tá? Então 192.168.2.254. Então eu só vou deixar igual aqui a folha. Então seria o azul agora. Por aqui no canto. E aqui vai ser a minha rede 2, então. Então aqui eu tenho a rede 2. O endereço é o 92.168.2.0/24. Já vou anotar aqui, ó, o gateway também eu estou usando aqui a FAST 0/0 do meu roteador. E o endereço vai ser o 92.168.2, que é a minha rede, né? E 254 aí, /24. Só colocar aqui. Só posicionar aqui para ficar correto isso. E salvar aqui. E aí eu vou configurar aqui o meu router 1, ó. Fazer a rede local nele. Então aqui ele também está com a configuração de fábrica, vou dar não. Ó, está com o nome padrão router só, né? Então enable conft, aí só para deixar organizado, hostname router 1. E aí o mesmo procedimento, configurar a interface, né, o gateway e o DHCP. Ó. Então interface fast 0/0. Vou pôr aqui um description, gateway, e o endereço IP address 192.168.2.254, espaço a máscara /24, né? Então no formato aí decimal, e no shut. Aí ele vai dar essa mensagem, só dá enter e exit, né? Então esses comandos aqui para configurar a interface. Lá no Packet Tracer, né? Então vocês vão ver que ele vai estar aqui, ó, subindo a interface. E aí eu já vou criar o DHCP para minha rede 2 também, ó. Então vamos aqui no router 1, ó, IP DHCP espaço pool, né? Então lembrando que tem que ser no diretório config. E aí ele pede um nome. Vou pôr aqui, ó, rede 2. Network. Então, espaço, daí quem que é o endereço de rede da rede 2, né? 192.168.2, ó, e como é endereço de rede, a parte de host é 0. Espaço máscara, /24, né? Mas no formato decimal. Então, 255.255.255.0. Default router, 192.168.2.254, que é a interface que eu acabei de configurar aqui, ó. E o DNS, DNS-server 192.168.2.254 e exit. Né? Então, 5 comandos aí para criar o DHCP. Basta eu saber, né, quem que é o endereço de rede, máscara e gateway. Isso é fundamental aí. Eu vou fazer um exit aqui, WR. Uma coisa importante, né? Às vezes quando eu estiver mexendo com redes muito grandes ou tiver algum problema na rede,
gente vai ter que fazer aqui o show running config. Eu gosto de fazer assim, ó, eu só escrevo run do tab, ó, e aí ele vai mostrar para mim o que está rodando no meu roteador, né? Ó, então aqui está o DHCP que eu criei. Mais na sequência ali vocês vão ver que vai estar aqui a interface, né? E o comando description, ele serve basicamente só para isso. Se você não fizer ele, ele funciona, não é para o funcionamento do equipamento independente. Mas agora imagine que você tem um roteador, um switch com bastante interface, né? Então, puxa, essa interface pertence a qual rede e tudo mais. Aí o description ele vai mostrar aqui para você. Então isso acaba mais para quem está gerenciando o equipamento, ele acaba sendo bem útil. Tá? Então eu recomendo sempre vocês utilizarem, principalmente se tiver bastante interface aí. Então ele vai mostrar tudo que está rodando no equipamento. Se você pode dar Enter até o final, ou o Q de queijo, né? O Q de quit, que seria de sair, e ele sai da configuração. Tá? Então o show running aí, ele é bem importante para nós também. Né? Bom, aqui ó, ele está configurado, né? Ali o gateway. Vamos testar o DHCP, ó. Então vou pegar o computador, desktop, IP e DHCP. Ó, e deu sucesso e ele pegou o endereço 2.1, né, como era de se esperar, né? Sempre distribuindo pelo primeiro endereço aí. 2.1 e o gateway 2.254. Agora vou aqui no próximo, desktop, IP, e provavelmente vai pegar o 2.2, né? Isso. Então aqui na sequência, olha ali, o 92, o 68, o 22. E aí vai, né? Se tivesse mais computadores, ele ia distribuindo assim. Se você fizer aqui, ó, show IP, DHCP e bind, né, usando o tab aqui para completar, ó, aí ele vai mostrar ali os endereços também ali que ele distribuiu do DHCP, né? Então, o IP e o MAC address. Então, essa é a nossa rede 2 aí. E aí também, né, se você quiser, ó, pega aqui o pacote, dispara do PC2 para o PC3, ó, e ele vai funcionar, né? Que é uma rede local. É só isso que precisei para configurar. E seguindo aqui, aí o próximo passo, né? Então a gente vai aqui para a nossa rede 3, ó, aqui em verde, né? E aí vai seguir a mesma lógica, né? O gateway aqui eu conectei aqui a fast 0/0 e eu vou dar o endereço 254 no final, né? Então ficaria o 92.168.3.254. Então essa rede aqui da direita. Então só vou pegar, deixar identificado aqui igual ao laboratório, fill color. E aqui seria o verde. Então, vamos selecionar aqui uma região. Fechar. Clicar aqui para arrastar aqui. E aí, esta aqui é a minha rede 3. Então, vou por aqui rede 3, que tem o endereço 192.168.30/24. E aqui embaixo o gateway. Então, o gateway dela vai ser também aqui a fast 0/0, com o endereço 192.168.3 e 254/24. Aqui eu vou mostrar algo para vocês só a mais, né? Por que eu uso o último IP válido, não o primeiro? Por exemplo, ó, vamos dizer que eu coloque aqui o gateway, o endereço 1. Daí eu vou clicar aqui no meu roteador e vou fazer as configurações, ó. Então aqui ele está com a configuração de fábrica, vou dar um no, enable, conft para cair no diretório config, né? E aí hostname, vou por aqui router 3, só para organizar o nome aí. E aí o mesmo procedimento, ó, fast 0/0. E aí vou fazer aqui description. Eu vou usar o tab agora, ó, para completar, ó. Gateway,
IP espaço address 192.168.3.1 ao invés de 254. Espaço máscara, né? Então é 255, 255, 2550 e no shut. E exit. Né? Então só mudou aí que eu usei o primeiro IP válido, ó. Em vez de usar o 254, usei o 1. Né? Aí eu vou criar o DHCP. O DHCP, aí eu tenho que seguir a mesma lógica, né? Então IP DHCP pool, vou pôr aqui rede 3. Network, quem que é o endereço de rede? Continua o mesmo, né? Lá 192.168.3.0. Espaço a máscara no formato decimal lá. Agora aqui que eu tenho que ter cuidado, né? Default router. Quem que é o meu default router? Ó? Não é mais 254, é o 31. Então vou colocar o 92.168.3.1 e o DNS também, ó. Dei o tab ali até 92.168.3.1. Fazer aqui um exit e do WR para salvar. Ah, só depois eu corrijo aqui, esse aqui é o router 2, né? Eu pus o nome aqui router 3, mas seria router 2. Já vamos fazer isso aqui, ó. Hostname router 2. Pronto. Do WR, aí fica correto. Bom, configurei isso daqui, né? Ele vai funcionar também, né? Apesar do gateway ser o primeiro IP válido. Aí o computador vai requisitar aqui o DHCP, ó, desktop IP e DHCP, e ele não vai pegar o endereço 1. Por quê? Porque o endereço 1 é o gateway. Então, ó, ele vai começar pelo 2. Ó. Ele pegou o endereço 92.168.3.2. E o próximo vai pegar o endereço 3.3. Ó. Pegou aqui, deu sucesso e recebeu o endereço 3.3 ali, ó, 92.168.3.3. O que vai acontecer aqui no roteador, né? Ele só vai aparecer, é só por causa disso que eu gosto de usar o último. Ele vai aparecer essa mensagem, ó, houve um conflito com o endereço 3.1. Por quê? Porque ele está me dizendo, olha, eu fui tentar entregar o endereço 1, que ele sempre começa do menor para o maior, e o 1 já está sendo utilizado, que é a própria interface. Então eu vou distribuir o 2. Então ele dá essa mensagem que não é um erro, é só um alerta, né? É mais isso. Mas daí por isso que eu gosto de utilizar o último, tá? Então é essa questão aí. Tem como eu resolver isso, vocês vão ver em breve ali, né? Basta eu fazer ali um comando IP DHCP exclude address, vocês vão ver nas outras aulas, mas é por isso que eu costumo padronizar aí o último IP válido e não o primeiro, né? Bom, então vamos corrigir, né? Como é que eu faço isso, né? Então, ó, se eu observar aqui no show running config, ó, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que mudar esses endereços para 254 e a minha interface também para 254. Então é o que eu vou fazer aqui agora. Conft interface fast 0/0 IP address 192.168.3.254 espaço a máscara, né, barra 24 no formato decimal. É só fazer isso, não precisa fazer mais nada, só reescrever. E o DHCP, ó, IP DHCP pool rede 3. Aqui cuidado, né? Tem que colocar exatamente o mesmo nome que está lá em cima, porque senão você vai criar um novo DHCP, e não é essa a ideia, tá? Senão você vai ter dois DHCPs na rede, isso vai dar problema. Então vou fazer aqui. E aí vou fazer default router, né? Eu usei o tab 192.168.3.254. E o DNS também, ó, 192.168.3.254 e exit. Eu usei o tab, mas basicamente eu entrei no DHCP, mudei o default router e o DNS.
e a interface ali antes, né? Se fizer mais um exit aqui, ó, show running config, e agora tá ali, ó, 3254. E também na interface. Vou fazer um Q aqui para sair, um WR para salvar, e eu vou reiniciar o meu equipamento para limpar o DHCP. Então vou fazer o comando reload. Ó, ele vai me perguntar se eu quero proceder, enter. Ele vai reiniciar o equipamento. Na prática tem como a gente limpar o DHCP com o comando clear IP DHCP bind, mas aqui no simulador ele não aceita. Então um recurso que a gente tem que fazer é sempre dar o WR para salvar, né? Não perder o que você fez, e reload para iniciar ele. Então, ó, vai subir novamente a minha interface, e aí eu vou renovar os IPs aqui no computador, né? Então, isso que eu vou fazer na sequência ali, ó. Só que eu tenho que esperar subir essa interface aqui na sequência. Subiu ali, então vamos lá no computador. Aí eu vou fazer aqui desktop, ó, basta eu fazer aqui, ó, estático DHCP de volta. Ó. E ele recebeu o 3.1, ó. Né, endereço 3.1 ali. Mesma coisa nesse. Vou fazer aqui estático DHCP, ó, e vai receber o próximo 3.2. E assim vai, né? E aí ele não aparece aquele warning, ó, porque a minha interface está com 254, né? Ó, então nem deu a mensagem aqui, ó. Então é mais por causa disso que eu costumo utilizar. WR para salvar. E aí o nosso próximo passo agora, uma vez que a gente fez as redes locais, ó, também está funcionando aqui a rede 3, ó, localmente, né? Próximo passo para a gente fazer agora é habilitar esses links ponto a ponto entre os roteadores, para daí ir para o nosso assunto que é o protocolo RIP ali, o roteamento, né? Só que aí lembrando que o nosso link ponto a ponto aqui, ó, ele está identificado lá na folha como link serial 1, aí link de fibra ótica 1, que é esse aqui, e o outro fibra ótica 2. Todos links ponto a ponto, e como eles são ponto a ponto, só tem dois dispositivos, dois IPs, então a gente vai trabalhar aí com /30, né? Só deixar identificado aqui, que é o que está ali na folha, aqui no diagrama, ó. Então ele vai trazer como 200, 150, 0, 4 e 8, os endereços de rede, né? Então é o que a gente vai fazer aqui. Tá, mas daí o que acontece? Então o link de fibra ótica 1, ele tem um endereço de rede 200, 150, 0, endereço de rede. Aí eu preciso dar um IP para esta interface aqui e para essa daqui. E tem que ser um IP válido. Mesma situação aqui, só que a rede ela é a 4 e aqui é a rede 8. Né? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho ali do nosso, que a gente tinha visto ali do link ponto a ponto. Né? Então esse link ponto a ponto, ó, a máscara é /30. O que significa o /30? Que os 30 primeiros bits da esquerda para a direita é 1 da máscara de subrede, ó. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Aqui seria um classe C. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E os restantes aqui vai dar 0, 0. Então esse aqui é o nosso chamado a máscara /30, né? Se você converter isso aqui, ó, para decimal, né? Então a gente vai ter 255 no primeiro octeto, 255 no segundo, 255 no terceiro, e este último aqui vai ficar 252. Então isso aí que a gente vai ter. E aí o que quer dizer, né, nessa máscara de subrede? A gente viu lá nas aulas anteriores. Se é bit 1,
Isso aqui corresponde à parte de rede no endereço IP. Aqui, como eu peguei emprestado, ó, isso aqui vai ser a minha subrede e aqui vai ser o meu host. Então eu vou ter aqui 24 bits de rede, 6 de subrede e 2 de host. É isso que eu vou ter ali na sequência. E aí a gente vai ter aquela ideia, né? Olha só, analisando somente a subrede, ó. Né? Então eu vou ter 6 bits de subrede. E aí imagine a primeira situação, em que os 6 bits começam igual a 0. Ó. E aí eu tenho os bits de host. Então o que eu vou fazer aqui na sequência? Ó? A minha subrede, que eu vou chamar aqui de subrede 0, para ela ser a subrede 0, os 6 bits de subrede tem que ser todos zeros. Ó. E aí a gente cai naquelas possibilidades, né? Então o que eu vou ter aqui na minha sequência? Ó? Eu vou deixar até assim para ficar formatado. A primeira situação aqui que eu vou ter o 0, 0. E aí, ó, os bits de host, eles podem ser todos 0? Não, né? Por quê? Porque isso aqui, quando o bit de host é tudo 0, isso aqui é o endereço de rede. Ou nesse caso, seria aqui o endereço da subrede 0. Aí vem a próxima sequência, ó, 6 bits zeros, porque é a subrede 0. Aí vai ter o 0, 1, e ele é um IP válido? Sim, se você converter isso daqui, né, ó. Esse aqui, se você converter de binário para decimal, né, 8 bits zeros é igual a 0. E eu não posso utilizar aquele endereço de rede. Vamos deixar assim. Esse aqui, ó, se você converter, o que vai dar? O 1, né? E isso aqui é um IP válido, ó. Os bits de hosts, que são somente esses dois, é todo 0? Não. É todo 1? Também não. Então esse aqui é um endereço válido. Vou colocar aqui endereço dispositivo 1. Ou interface, né? 1. Então eu posso utilizar. Aqui novamente, ó. 6 bits zeros, porque é a minha subrede 0. Próximo endereço válido, ó, seria 1 e 0. Converte isso aqui de binário para decimal. Isso aqui é o 2. Ele é todo 0? Não. É todo 1? Também não. Então esse aqui é o meu endereço dispositivo 2. Próximo valor, 6 bits zeros, que é a subrede 0, e 1 e 1. 1 e 1, ele é válido? Não. Por que não? Porque ele é o broadcast, né? A definição de broadcast. Lá. Então, esse aqui, ó, se você converter isso aqui lá na calculadora de binário para decimal, você vai ter o 3. E esse aqui é um endereço de broadcast. Então, olha só o que eu tenho aqui. Né? Então, e é justamente a resposta aqui do meu exercício 3. Ó. Né? Então, eu vou ter... aqui na sequência, define as interfaces e endereços dos links ponto a ponto. Né? Então, eu vou ter aqui a interface, que eu anotei ali, no Packet Tracer. Interface 1 e interface 2, né? Ou dispositivo 1 e dispositivo 2 ali. Ó. Então, eu vou responder aqui. Eu já tenho da primeira rede, né? Que seria aqui, ó, a do link de fibra ótica. Aí seria o fibra ótica 1, né? Que é a rede 0, que eu estou analisando aqui agora. Então, ali no Packet Tracer, ó, eu usei aqui a giga 000 e aqui também a 000. Ó. Então, vou pôr aqui, ó, FO1 vai ser a giga 0/0/0. E quem que vai ser o endereço? Ó, 200.150.1. Ó, esse endereço aqui. Então, essa aqui vai ser a minha interface 1, igual está lá na folha. Ela vai ter este endereço aqui. Quem que vai ser a minha outra interface desse link de fibra ali?
também eu conectei lá a giga 000 e ela vai ter o próximo endereço, ó, 200.150.2, ó. E essa é a minha interface 2. Então lembrando, né, ó, aqui eu só estou analisando o último octeto, né? O restante permanece, mas se eu fosse colocar completo, ficaria 200.150.0 barra 24, barra 30, perdão, 200.150.1 barra 30, 200.150.2 barra 30 e 200.150.3 barra 30. Né? Onde o 1 e o 2 são os endereços que são válidos, que não é nem rede nem broadcast. E aí eu vou utilizar nas interfaces de fibra. Então é essa análise aí que a gente faz. E aí eu vou para a minha próxima rede, né? Minha próxima interface aqui, que seria o link de fibra 02. Ó, então repare que uma interface é 1/0 e a outra é a 0/0, que é a única, né? E aí a mesma ideia, né? Então vai ser agora a rede, ó, tá aqui na folha, a 200.154, ó, endereço de rede. Então o que a gente vai fazer aqui vamos fazer aqui o passo a passo. Então eu já vou copiar aqui essa ideia só. E aí só vou modificar aqui, colar. Ó, agora eu vou aqui para minha subrede 1. E aí lembrando, né, só qual que era a ideia? A subrede 0 eu tinha 6 bits igual a 0. A subrede 1, agora eu vou ter 5 bits zeros e o próximo 1. Então é assim que eu vou fazer ali para separar uma subrede da outra, né? Então olha só, agora eu vou ter aqui, ó, 6 bits zeros e 1 bit 1. É isso que eu vou ter aqui na sequência, ó. 5 bits zeros e o sexto bit 1. Os dois últimos é de host. Por que é host? Porque a nossa rede é 1/30. Então eu tenho ali os 30 primeiros bits igual a 1 da máscara e os dois últimos de host. E aí é só esse critério aqui mesmo, ó. Primeiro eu vou ter a situação que os 2 bits de host são 0. Só que agora converte isso aqui, ó, na calculadora. Você vai ver que isso aqui vai dar o endereço 4. E aí eu vou ter aqui então o endereço da subrede 1 igual a 4. Aí a mesma coisa aqui, ó, converte isso daqui agora, ó. Você vai ver que isso aqui é 4, né? Essa primeira sequência aqui é 4, ó. 4 mais 1, 5. Então aqui eu vou ter o endereço 5, que vai ser o endereço do meu dispositivo 1. Na sequência aqui, ó, 4 mais essa parte aqui, ó, que seria 2. Então se você converter tudo isso aqui, ele vai dar de binário para decimal 6. E esse aqui vai dar o quê? 7. Ó. E aí, quais que são os endereços da minha subrede 1? 4, 5, 6 e 7. Onde 4 é o endereço da subrede, que eu não posso utilizar numa interface. 5 e 6 são endereços válidos, porque ó, se você observar a parte de host, ela não é toda 0 nem toda 1. E o 7 eu não posso usar porque é o broadcast, a parte de host é toda 1, né? Então eu posso usar esses dois endereços aqui, ó. E aí é o que eu vou fazer, né? Então aqui, ó, o meu link de fibra ótica 2. Em um roteador ele vai estar na giga 010, aquele lá de cima. E aí eu posso dar o endereço 200.150.5, que isso aí é um ponto a mais, né? E o outro vai ser a 000 e o 200.156. Eu só posso atribuir esses dois endereços, né? Lembra, a rede /30 só tem 2 IP válidos. Um vai num equipamento e o outro vai na outra ponta.
Então, isso que eu estou fazendo aí na sequência. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar o endereço 5 para esse, 6 para esse daqui, ó. E aí, seguindo ali para o nosso último link, ó, que seria o 8, né? A rede 8 aqui, que é o nosso link serial, né? E aí o serial, lembrando que eu utilizei aqui quando eu fui conectar, ó, a 010 dos dois lados. Ó. Usei a mesma interface aí. Então, ó, a gente pode fazer aqui a mesma análise, ó. Editar e copiar aqui. Colar. Agora eu vou para a minha subrede 2. A minha subrede 2, ó, agora vai ser isso aqui. Né? Lembrando que isso aqui, se você converter, é justamente 2 em decimal, né? De binário para decimal. Então vem 4 bit zeros, 1 bit 1 e um 0. Ó. Então vem 4 bit zeros. Aí um bit 1 e bit 0. Né? Essa sequência ali. Sempre nos 6 primeiros bits, que são os da subrede. Ó, então tem que começar sempre com essa sequência aqui para pertencer à subrede 2. E olha aqui, ó, converte isso daqui de binário para decimal, né? 1, 2, 4, 8. Ó. Então isso aqui vai dar o endereço, o valor 8. Aí aqui, ó, 8 mais 1, 9. 9, 8 mais 2, né? 10 isso aqui vai dar. E esse aqui, se você converter, ó, 8 mais 3, 11. E aí eu vou ter aqui a seguinte sequência. Ó. Então, meu endereço da subrede 2, ele vai ser o 258. Dispositivo 1 pode receber o endereço 9, o dispositivo 2 o 10 e o broadcast vai ser o 11. E aí somente esses dois IPs são válidos, né, o 9 e o 10. E esses de subrede aqui, eles vão aparecer nas tabelas de roteamento dos meus equipamentos. Por isso que eu não posso utilizar endereço de rede interface, né? Porque ele é utilizado pela tabela de roteamento. E aí, seguindo essa ideia, então a minha interface serial 1, meu link serial 1, né, vai ser a serial 010 nos dois roteadores, onde eu vou dar o endereço 259 de um lado, do outro também a 010, e eu vou dar o endereço 250, 10 para ela. Então é isso que eu vou ter aí dentro do meu planejamento. Até eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu vou copiar isso aqui e vou jogar aqui no Packet Tracer. Ó. Só deixar aqui bem organizado. Dá uns espaços aqui, pronto. E aí isso fica salvo ali. Uma dica aqui, pessoal, quando a gente trabalha com rede barra 30, se você seguir sempre o mesmo padrão, né, sempre a mesma sequência, não ficar inventando muita coisa, é só você somar 4. Né, ó, então aqui ó, eu vou usar sempre o primeiro, eu sempre vou usar o dispositivo 1 nas interfaces 1 e o dispositivo 2 na 2. Olha só, 1, 5, 5 mais 4, 9. A próxima rede seria 13, 17 e assim vai. Se você fizer aquela análise lógica. E aqui, ó, 2, 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4 seria 14 e por aí vai. Mesma coisa se eu for analisar só as redes, ó. Primeira rede é a 0, 0 mais 4, 4, 4 mais 4, 8. Próxima rede seria 12, né? 12 mais 4, 16. Então essa regra ela funciona se você seguir sempre a mesma sequência ali. Então essa é a resposta. Então nós fizemos nessa parte aí toda a montagem da nossa rede, a configuração das redes locais com DHCP. A gente especificou aqui os links seriais. Então a gente vai deixar tudo isso daqui salvo. Né? Vou salvar aqui. E aí na próxima aula a gente
gente vai habilitar esses links seriais, ponto a ponto, uma vez que a gente já tem os endereços. E aí a gente vai ver um pouquinho da teoria do RIP e fazer a configuração para todo mundo se comunicar. Então nos vemos numa próxima e tchau.